Um estudo científico comprovou a importância das terras indígenas para a manutenção dos estoques de carbono, que ajudam a regular o clima e evitar que o aquecimento da Terra seja ainda mais intenso. Hoje vamos conversar sobre isso com o professor e coordenador do curso de pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Rogério Fonseca. Bom dia, professor. E sinta-se bem-vindo, tá? Bom dia. Bom dia, Patrick. E também com o pesquisador do INPA, um dos mais importantes institutos de pesquisas do mundo, e que está aqui na Amazônia, que é o INPA, o professor pesquisador Niro Higuchi. Espero ter acertado a pronúncia do nome do senhor. Muito bem. Bom dia, tá bem? Bom dia. E muito obrigado pela presença dos senhores aqui para discutir um assunto que é tão importante. Quando a gente fala sobre terra indígena, a gente remete lá às demarcações, críticas de um lado, complicações do outro. Tem gente que chega a dizer, para que o índio quer tanta terra? Coisas assim desse jeito. E agora uma pesquisa afirma que as terras indígenas, elas são, onde os índios estão, elas são importantes também. Paula Litaif. Bom dia. Em primeiro lugar, é importante a gente saber se vocês já tiveram acesso ao que planeja o atual governo federal em relação a terras indígenas. Isso já foi distribuído, isso já foi comentado, principalmente com o INPA. Qual o planejamento? Porque a gente sabe que existe aí projetos dele, inclusive, em implantar sistemas de mineração nessas terras. Como o senhor avalia isso? Antes da gente chegar no principal assunto. Sim, eu acho que são planos, né? E que em terras indígenas já existem projetos de desenvolvimento em algumas terras indígenas. Eu acho que essa discussão do uso dessas terras indígenas deve ser feito com toda a sociedade e com os índios também, né? Então, em princípio, eu não sou contra o uso da terra, né? Com o seu devido cuidado, sem problemas. O senhor conhece algum tipo de consulta que chegou a ser feita de uma forma formal a esses povos? Não, absolutamente não. Ou seja, é algo que realmente vem de cima para baixo, então? Eu não conheço isso. Para mim, são planos ainda. Eu não fui consultado. Eu acho que eu deveria ser consultado, toda a comunidade científica deveria ser consultada. Eu não fui consultado. Mas isso eu acho que ainda está nesse patamar de planos. Né? Agora, eu acho que o governo tem que estar atento. Ele não pode sair mudando a natureza dessas terras só pelo querer. Sabe? Eu acho que tem que ser bem estudado. E eu, como pesquisador do INPA, eu diria que eu não sou contra o uso da terra. Agora, nós precisamos fazer com cuidado, né? E com toda a terra, não é só terra indígena, com toda a terra da Amazônia. Então, quando a gente vê hoje na Amazônia, eu dividiria a Amazônia em 3 grupos, né? Em termos de posse. São terras indígenas, unidade de conservação e terras, eu diria, privadas, mas muitas sem designação ainda, né? Então, quando a gente vê a ocupação da Amazônia, né, desde 1960, 1970, o que nós temos hoje? Um grande desmatamento, né? E que esse desmatamento trouxe muito pouca coisa para a região e para o país. Então, hoje, nós poderíamos afirmar que a Amazônia contribui com 6, 7% da formação do PIB do país. Quer dizer, a gente destrói muito, né? E polui muito e contribui muito pouco para a economia. Então, não tem sentido. Então, isso precisa ser revisto completamente. Professor Rogério Fonseca, e a sua opinião? Então, tendo em vista que a Amazônia legal, né, uma das várias definições para os tipos de Amazônia, a Amazônia é uma coisa tão plural que ela tem diversas definições, né? Tem a Amazônia legal, o bioma amazônico, a Panamazônia, mas aí vamos dizer assim, mais focada a questão da destinação de uso de terras. Inconteste, né, que na região amazônica a destinação de terras ela é maior para unidades de conservação e para terras indígenas. Contudo, essa destinação de terras
né, especialmente para unidades de conservação e para terras indígenas, são para terras que têm destinação de uso, propriamente dito. Porque a gente, quem trabalha com administração de parques e reservas, sabe muito bem de que nós temos unidades de conservação de proteção integral e unidades de uso sustentável, que a gente chama, né? Terras indígenas se enquadram dentro dessa característica, ou seja, eles fazem uma mudança do uso e cobertura do solo. Assim como diz o próprio artigo, por que as terras indígenas, né, elas são tão boas na eficácia da gestão do uso e cobertura de solo? Os nossos parentes indígenas, né, ou melhor dizendo, as populações nativas brasileiras, né, os verdadeiros povos originários desse país, eles fazem a utilização do recurso natural para fins, vamos dizer assim, de atender uma demanda imediata. Ao contrário de nós que fazemos acumulação de recursos, eles fazem a utilização e, vamos dizer assim, aproveitam boa parte do tempo deles fazendo a transmissão do conhecimento deles, que é pelo meio da fala, ao contrário de nós que fazemos pelo meio da escrita. Então, existe, vamos dizer assim, diversas nuances na administração das terras indígenas, que são sim melhores, porque tem pessoas residindo nela, assim como nas unidades de conservação de uso sustentável, que tem pessoas morando nela e dependem desses recursos, e por isso elas fazem muito melhor a fiscalização do que, por exemplo, terras indígenas de proteção integral, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, quero citar esse dado, porque isso também foi dado de outras pesquisas do Érico Cauano, né, que associou a questão econômica das unidades de conservação na região amazônica, e ele fez justamente uma correlação que nas áreas mais pobres, pelos indicadores de PIB, né, são onde existem unidades de conservação, mas casualmente não que tenham um maior índice de desmatamento. Olha que interessante. Então, significa que as pessoas estão conservando melhor e mantendo florestas em pé e fazendo um uso, vamos dizer assim, sábio da floresta, mas com pessoas dentro. Já nas unidades de conservação de proteção integral, onde nós realizamos os concursos públicos, mas não conseguimos manter o capital intelectual para a gestão das unidades de conservação na região amazônica. O que acontece? Boa parte dos colegas fazem os seus cursos, passam os 2 anos do estágio probatório e se demandam para outras regiões do Brasil. E ficam deixando o nosso, vamos dizer assim, capital, ou melhor dizendo, essa propriedade do Estado, das unidades de conservação e proteção integral, sem gestão nenhuma de pessoa do órgão de comando e controle federal e estadual. Senhor Rogério, senhor Niro, esse estudo, e aí a gente agora vai entrar especificamente nessa pesquisa, ele comprovou que a importância das terras indígenas para a manutenção dos estoques de carbono, que, segundo aí o levantamento, ajudam a regular o clima e evitar o aquecimento da terra. Ou seja, se quebrou aquele paradigma de que as terras indígenas beneficiavam só uma minoria, que, infelizmente, algumas pessoas, principalmente da atual gestão federal, imaginavam beneficiar apenas uma minoria. Então, agora se há uma comprovação de que não é só indígena que é beneficiado com essas terras, com a demarcação dessas terras. Como mudar isso na mentalidade de quem pensa o contrário e quer trabalhar de uma forma mais comercial essa área, essa região do país? Bem, o que a gente tem que colocar é o seguinte: em terra indígena ou não, a floresta é importante para o clima, né? E os estudos são muito incipientes, tá? Então, a gente precisa ter um certo cuidado para fazer essas extrapolações e dizer que isso ou aquilo vai salvar, ou isso ou aquilo, fazendo isso, aquilo vai destruir o clima global, né? Então, a gente tem que ver isso com certo cuidado. Mas o que é importante é a floresta. Então, proteger a floresta é um bom caminho. Por quê? Porque a floresta é composta de árvores. E as árvores são os seres vivos com a maior capacidade, né, de limpar o CO2 excedente na atmosfera e fixar nelas mesmo, né? Então, a floresta, a árvore, é um produtor primário. Então, é importante manter essas florestas. E o que hoje a gente sabe é o seguinte: a gente sabe os estoques de carbono que existem nas florestas da Amazônia, né? E sabemos também um pouco
sobre o quanto essa floresta ganha ou perde de um ano para o outro. O que a gente chama de sequestro de carbono, a capacidade anual, produtividade. Então, de certa maneira, a gente tem avançado nessas duas estimativas, do estoque e do sequestro de carbono. Vem ganhando mais ao longo dos anos ou perdendo mais? Aqui no Amazonas, por exemplo, nos últimos 33 anos, a nossa floresta aqui ganhou muito mais do que perdeu. Tá? Então, ela ganha. Esses são números, são pesquisas de mais de 40 anos que a gente tem medidas anuais e monitoramento contínuo disso daí. Isso atribui aqui esse ganho à preservação, essas áreas? Então, é isso que nós não sabemos. Ainda está estudando? Não, nós estamos estudando porque nós estudamos só 40 anos. Tá certo? Então, o que nós sabemos é que nesses últimos 40 anos, a floresta mais acumulou do que perdeu. E o acúmulo dessa floresta é extraordinário. Porque só para você imaginar o que a floresta do estado do Amazonas consegue acumular por ano, sequestrar por ano, ela é capaz de neutralizar todo o carbono, emitir só a capacidade de sequestrar. Ela é capaz de neutralizar todo o carbono emitido pelo estado do Amazonas durante 10 anos no mínimo. Isso só na questão do sequestro. Agora, eu acho que o passo seguinte, para a gente realmente entender qual o papel da floresta amazônica, o papel da floresta do Amazonas nesse cenário global de clima, a gente teria que entender melhor qual é a capacidade de troca. Então, a floresta, para manter esse estoque, ela troca com a atmosfera, continuamente. E isso nós não sabemos. O dia que a gente saber ter essa informação com precisão, aí a gente pode realmente dizer qual é a contribuição da floresta amazônica para o clima global. E hoje não temos ainda essa informação. Professor Niro, professor Rogério, em julho do ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora a gente vai falar de novo no Paulo Guedes, ele não sai aqui do programa, mas não tem como. Ele falou que ele quer negociar oxigênio da Amazônia. Agora a gente vai mais para o mercado em si de carbono. E aqui eu quero poder citar uma frase dele, e a gente percebe que na entrevista coletiva que ele deu, ele não é muito claro e percebe também o quanto ele é leigo no assunto. Mas, apesar disso, ele fala em planos para o mercado de oxigênio na Amazônia. E aqui eu quero falar uma frase dele para vocês avaliarem e comentarem. Queremos saber se os americanos reconhecem o direito de propriedade do oxigênio. Nós produzimos oxigênio para o mundo. E aí ele, em seguida, fala também, nós brasileiros somos parceiros naturais dos americanos, mas queremos saber se eles reconhecem esse direito de propriedade ao oxigênio que produzimos. Como vocês avaliam essa declaração do ministro? Talvez ele tenha usado isso para estimular alguma coisa, que ele queira negociar com eles. Mas é claro que se você olhar tecnicamente, cientificamente para esse objeto, que é o oxigênio, ninguém está interessado nisso. Ninguém vai comprar. Não é possível comprar o oxigênio. Por que não é possível? Porque é uma questão de escala. Primeiro que o Brasil não tem toda essa contribuição, floresta amazônica, para a produção do oxigênio. Uma questão de escala. Você vê que o oxigênio é um gás, que tem na atmosfera, 21% da atmosfera é oxigênio. Enquanto que o gás carbônico é 0,04%. É uma questão de escala. Então, o oxigênio tem muito mais, é abundante, do que o gás carbônico. No entanto, o que regula o clima desse planeta, o bem-estar desse planeta, é o CO2, é o gás carbônico. E isso, a floresta amazônica tem realmente papel extraordinário de fazer essa troca de carbono com a atmosfera. Tá? Então, o carbono tem importância, até pela escala e pelo grau de importância do carbono para o bem-estar do ser humano aqui nesse planeta. Melhor é negociar o carbono? Mas, claro, não existe. Não é Eu melhor lembro, negociar. não sei se não o senhor existe vai... nenhum mecanismo Pois para é. negociar o oxigênio. Imaginando como seria esse mercado. Mas a Dilma queria estocar vento. Não, mas aí foi uma frase retirada do contexto, Tinha ou Patrick. não tinha? Não, ali foi uma frase retirada do contexto, que a gente for explicar aqui vai Mas demorar o programa inteiro.
Niro Iguchi, pesquisador do INPA, colocou até números sobre o que tem de oxigênio, que é muito maior do que tem de carbono, que é 0, alguma coisa. Agora, professor Rogério, o ministro Paulo Guedes está mal assessorado ou está pensando lá na frente em algumas coisas? Nessa questão ambiental aqui. Então, nessa questão específica do oxigênio, só do oxigênio, acho que é ver muito, muito, muito ao futuro. Porque, assim, como o próprio pesquisador e professor Niro Iguchi destacou, é de que nós não temos dimensionamento da questão do oxigênio, né? A relação correspondente do oxigênio para o planeta é bem maior que do carbono. Então, acho que a gente tem que fazer um passo de cada vez primeiro, né? Segundo, a ciência tem que estar sempre sendo estimulada. E quando a gente fala em estímulo à ciência, estamos falando em recursos, né? Públicos ou privados, para a gente poder quantificar isso. Se um dia tiver uma grande empresa para poder fazer a comercialização do oxigênio, ela tem que estar dando incentivos para a academia para fazer essas quantificações. O carbono progrediu em virtude dessas situações todas. Principalmente no setor florestal, que é o, vamos dizer assim, principal, né, fixador de carbono no planeta Terra. Todos os plantios silviculturais do planeta, eles estão fazendo fixação de carbono e estão comercializando, né? Áreas de terras, sejam de unidades de conservação e terras indígenas no planeta, e mesmo propriedades privadas, estão também comercializando por meio do mercado de carbono. Um exemplo, vou citar, vamos só para poder concentrar no artigo, né? A terra indígena 7 de setembro, no estado de Rondônia, pertencente ao povo Suruí, Paité Suruí, eles comercializaram carbono, né, no nosso país. Foi a primeira área protegida. Antes mesmo de unidades de conservação públicas e privadas no Brasil, foram os indígenas brasileiros, né, ou melhor dizendo, os povos originários do Brasil, que comercializaram carbono. Então, a título de exemplo, a gente está muito mais próximo de fazer um serviço, comercializar um serviço ambiental por meio do carbono, né, em áreas públicas e privadas mesmo, tá? Pelo meio do próprio carbono. Então, acho que esse é o nosso início. Então, se o ministro ele deseja ter um início que seja por meio do carbono, que seja por meio da água, porque, afinal de contas, os serviços ambientais prestados, e aí vou dar uma ênfase muito clara, né? Principalmente para quem trabalha no agronegócio do Planalto Central brasileiro, a água que é transferida da Amazônia para o Planalto Central brasileiro, ela é importantíssima. Então, manter floresta em pé ou manter floresta bem gerenciada, né? Porque a gente aqui na região amazônica, a gente faz o uso de floresta por meio de condutas de manejo florestal, tá? Então, a gente fazer essa boa gestão da floresta é transferência de água para soja, para pecuária do Planalto Central brasileiro e de outras regiões do Brasil. Veja a título de exemplo que a gente está vivendo na região sudeste, né? É uma transferência de água enorme, mas isso está caindo no lugar errado. O que o nosso entrevistado, o Rogério Fonseca, que acabou de falar agora há pouco aqui, quando ele fala dessa transferência de água da Amazônia lá para o centro-oeste, para as plantações lá, pelos rios voadores... Desculpa. Pelos rios voadores, através dos rios voadores. É uma outra hipótese, que a gente tem testado bastante. Paula Litaif. Agora, voltando mesmo para esse mercado aí de carbono também, muito tem se falado, e agora virou moda, biotecnologia, bioeconomia, dentro do governo federal, falar essas duas palavras agora é modismo, né? E eles usam isso muitas vezes até para tentar substituir aí a nossa principal economia, que é a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus. Dentro dessa ideia, eu queria que vocês avaliassem como é que vocês veem a criação da Secretaria Nacional da Amazônia, do Conselho Nacional da Amazônia e da Força Nacional Ambiental. A primeira pergunta é se vocês chegaram a ser consultados sobre isso,
pelo governo federal, primeiro ponto. E o segundo, como que vocês pretendem participar e serem inseridos nesse projeto, já que envolve, né, a floresta e também essa ideia de carbono, de negociar oxigênio, com todo esse planejamento que tem o governo federal. Bem, como sempre, a gente nunca é consultado, né? Nunca também é levado muito a sério. E isso não é novidade. Mas é claro que você não pode simplesmente cruzar os braços, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu já enviei sugestões. Já enviei sugestões para esse Conselho da Amazônia, né? Porque a gente tem sido assim, muito passivo em relação a essas oportunidades que nós temos aqui, né? O que se perde muito, como você falou, no modismo, né? Tudo é modismo, né? A gente, às vezes, a mesma classe acadêmica se prende muito, né? Na disponibilidade de recursos, exalta essa disponibilidade de recursos assim, assado, coloca isso, multiplica por centenas de milhares aí para mostrar esse potencial da disponibilidade desse recurso. Mas eu acho que chegou a hora de todos, sabe? Focar em alguma coisa e começar a discutir o acesso a esses recursos. Aí é outra história. Aí nós precisamos de tecnologia, aí nós precisamos de conhecimento, aí nós precisamos de... Então, é hora de buscar essas informações e sair do discurso, da disponibilidade e partir para o discurso ou para ações de acessibilidade. Então, eu já mandei uma sugestão, né? E a minha sugestão para esse Conselho da Amazônia, a primeira sugestão, é que se monte um painel de notável, que faça uma revisão de tudo que já foi feito na Amazônia, né? Existe método para isso. Existe um método que se chama consciência de induções, onde você estuda todos os resultados e vê para onde eles se induzem. E, quer dizer, nessa primeira apanhada, para começar a tentar acessar esses recursos. Não sei quais recursos. Recursos florestais, recursos pesqueiros, recursos ambientais e assim por diante. Então, eu acho, mais uma vez, né? Porque não é a primeira vez que eu mando essas contribuições. Vou continuar mandando, né? E, na minha opinião, é mais uma oportunidade. Se existe esse movimento para criar um conselho, né? Uma secretaria, tudo mais, eu estou mandando uma opinião. Então, primeira coisa, vamos focar em busca dessas induções dos resultados da pesquisa, 100 anos quase de pesquisa aqui na Amazônia. Professor Rogério. Corretíssima observação do professor Niriguchi a respeito da situação, né? Tanto o INPA, né, quanto a Universidade Federal do Amazonas são as instituições que estão há mais de 100 anos instaladas na região. Então, presidente Jair Messias Bolsonaro, por favor, ouça o que a Academia Amazônica está falando para o senhor. Tá? Isso é um clamor, um pedido pessoal, tá? de mim ao senhor. Para que o senhor construa a Secretaria da Amazônia e principalmente o Conselho da Amazônia com pessoas endogênicas, ou seja, da região amazônica e não mais seres alienígenas ou seres exogênicos à região. Porque nós que trabalhamos aqui, vivemos aqui, conhecemos a realidade dessa região. Então, é muito importante que esse conselho ele seja constituído por isso. De quarta-feira para cá, Patrick, eu tenho dormido muito pouco e tentado, de alguma forma, fazer uma mobilização interna na Universidade Federal do Amazonas, mobilizando diversos professores que trabalham, vamos dizer assim, mais diretamente nas questões ambientais e tentando que o nosso nosso reitor já se prontificou, né, a fazer, vamos dizer assim, esses encaminhamentos aos nossos representantes legislativos no Congresso Nacional, né? Então, mas só que isso sempre fica, vamos dizer assim, eu vou falar de uma forma muito clara, porque eu não gosto de fazer rodeios, né? Só nas intenções, né? O INPA ele tem uma autonomia muito maior que na universidade, então vamos sair do campo das intenções e vamos
todos nós, principalmente a Assembleia Legislativa do nosso Estado, pedir para que a Presidência da República coloque representantes locais dentro do Conselho da Amazônia, de especialistas, como próprio destacado pelo professor Niro Higuchi, a respeito dessa situação, porque é importante. Não existe ninguém no planeta Terra mais especialista da Amazônia do que os profissionais pesquisadores do INPA e os profissionais pesquisadores da UFAM. Um apelo muito importante. A gente sabe que o presidente é informado das coisas. Ô, presidente Bolsonaro, ouça a academia. O senhor quer acertar em relação ao mundo que olha para a Amazônia muito mais do que brasileiros natos olham para essa região? Ouça a academia, ouça o INPA, ouça ONGs sérias e aí tome uma decisão que pode ser o início do verdadeiro amor pela Amazônia. Esse apelo que o professor Rogério Fonseca, coordenador também do curso de pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais da UFAM, acaba de fazer, é o apelo de todos nós. E eu aproveito para agradecer ao senhor, mais uma vez, muito obrigado pela divisão do seu conhecimento. A gente queria ter muito mais tempo para conversar mais. E agradecer ao pesquisador do INPA, Niro Higuchi, que acabou de falar também aqui. O senhor falou algo, professor Rogério, a ciência tem que estar sempre estimulada. E o professor Niro Higuchi falou a seguinte frase, Niro Higuchi: a gente tem sido muito passivo, só olhando. Muito obrigado pela presença do senhor e a divisão do seu conhecimento com todos nós. E muito obrigado, professor Rogério, também. Obrigado, viu? Muito obrigado.